força, você pode vencer. Olá, preciosos e preciosas! Vamos dar início a mais um podcast Deus pra Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a sua vida. Hoje, com convidadas especiais. Mas antes, quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Essa maquiagem, esse cabelo, é o Lucas Almeida, meu maquiador oficial. Esses acessórios vêm da loja Elo 21 Semi-Joias. E esses cílios sempre estão alinhados à minha querida amiga Amanda Freitas. Que Deus continue prosperando na vida de vocês. Quero chamar agora para apresentar a vocês elas, responsáveis pelo movimento Pink aqui na Serra, Hanna e Dani. Se apresentem. Meu nome é Hanailda, mas todos me chamam de Hanna. Eu sou a líder fundadora do Pink aqui em Serra, no Espírito Santo. E a Dani vai se apresentar, ela é a co-líder, uma das co-líderes do Pink. Eu sou a Dani, faço parte do Pink, Mulher com Propósito, há 3 anos mais ou menos, e eu sou co-líder da Hanna e sou uma espécie de faz-tudo, né, dentro do Pink. Eu trabalho na parte da ornamentação, ajudo a conquistar, né, os locais para os encontros e outras coisinhas mais. Que tão especial, o quanto é importante essa união entre as mulheres, né? Sim. Eu preparei algumas perguntas especiais, porque eu mesma tenho diversas curiosidades a respeito desse movimento. A gente adora um movimento feminino, né? Mas ele é um movimento com um grande propósito, né? Sim. Hanna, conta pra gente a respeito do início dessa trajetória. O que te motivou trazer o movimento Pink para a Serra? E qual foi o momento chave que confirmou esse chamado para você? Então, eu me converti aos 12 anos de idade, mas sou de uma família católica, então assim, não frequentei, não fiquei numa igreja evangélica nesse período da adolescência. E aí eu fiz um pacto com Deus, porque meus pais, eles não queriam que eu frequentasse a igreja evangélica, eles achavam que era coisa de adolescente, a minha conversão. Mas eu sabia que não era. E aí eu fiz um pacto com Deus que quando eu fizesse 18 anos, eu iria estar voltando, né? Eu já estaria adulta e eu estaria seguindo o caminho que ele me direcionasse. E quando eu fiz 18 anos, aí de lá pra cá, dos 12 anos até os 18, eu fiquei, né, numa vida de adolescente normal. E aí, quando eu tava fazendo um pré-vestibular para um cursinho, Deus colocou 2 meninas no pré-vestibular que eram cristãs e elas me convidaram para um encontro de jovens com Cristo. E aí era aquele momento que eu tinha feito lá o pacto com ele na adolescência, ele preparou tudo e nesse encontro teve eu me reconciliei com Deus, né? E aí desde então eu comecei a frequentar a igreja cristã evangélica, né? Me batizei e estou até hoje. Só que nesse caminho todo, nessa minha jornada toda, eu frequentava a igreja, eu participava de ministérios, né? Tive experiências maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas. E quando eu fui ficando mais adulta, né? Já para meus 40 anos, eu percebi assim, que tinha algumas coisas que não estavam batendo muito. Assim, tipo, eu convivia com mulheres dentro da igreja que, baseado naquilo que Deus esperava que nós fôssemos como cristãs, elas agiam de uma forma no domingo na igreja, digamos assim, todo mundo no domingo é igual, né? Mas de segunda a sexta, a vida não condizia com aquilo que estava sendo ministrado no domingo. Então eu vi que tinha muita gente vazia de Deus, mesmo sendo frequentadores assíduos de igrejas. E aí eu me senti assim um peixe fora d'água. Eu disse, gente, ou eu tô no mundo errado, tô no planeta errado, eu sou de outro planeta. Alguma coisa não tá batendo, porque eu não conseguia, por exemplo, ter vínculos assim de amizades. Não de todas, existiam mulheres assim que realmente eram referências para mim, mas tinham muitas mulheres que eu gostava muito, que eu tinha como amigas, mas que eu não conseguia debater assuntos com elas de propósito de vida, de coisas mais profundas, porque
parecia que de segunda a sexta, assim, virava uma página na vida dela e ela vivia a vida de qualquer jeito e tanto fazia aquilo que tinha sido ensinado na EBD ou no culto no domingo. E aí eu vi que tava faltando alguma coisa, que eu tava sozinha, mas que Deus tinha algo pra mim. Aí eu comecei, na época nem tinha Instagram, era só Facebook, eu vi pelo Facebook uma amiga minha missionária que tava em Portugal. Ela uma vez por mês postava um movimento que ela fazia lá, uns encontros com as mulheres, diferente do que a gente tá acostumado a ver nas igrejas. Ela fazia fora da igreja, ela fazia num parque, fazia ao ar livre, fazia em vários lugares. Numa lanchonete, gente, que coisa diferente que ela tá fazendo. Vou lá perguntar a ela o que é isso, pra ver se de repente implanta aqui. E aí ela me falou que não nasceu do coração dela, que o Pink era um movimento que tinha nascido em São Paulo, em Campinas. A fundadora, a Jordânia, ela começou na sala da casa dela, com as 5 ou 6 mulheres, e aí depois cresceu, e que ele poderia ser aberto em qualquer lugar. Só era fazer um treinamento, entrar em contato. E aí aquilo começou a arder no meu coração. Mas eu pensei, gente, eu sou nordestina. E no Espírito Santo. Fazia uns 3 anos que eu tava aqui no Espírito Santo. Eu não tenho história no Espírito Santo. As pessoas não me conhecem desde a infância. Não tenho, assim, como confiar em mim? Quem é que iria para um encontro realizado por mim? Eu pensei, eu já fui meditando, assim, deixando, assim, que eu não iria conseguir ninguém no encontro. Mas aquela coisa, assim... E eu sempre fugi de liderança. Sempre. Mas... queimava no meu coração que eu tinha que aquilo lá era diferente, e Deus foi me motivando. Eu não tinha equipe, eu não tinha lugar, eu não tinha dinheiro, e eu não tinha nada para onde começar, mas ardeu muito no meu coração. E quando eu fiz o treinamento, que vi que elas falavam a mesma língua que eu, porque eu estava o quê? Eu estava num conflito, onde as mulheres que conviviam ao meu redor, elas estavam com caráter enfraquecido. Sim. E aí, quando eu conheci as mulheres do Pink e participei dos treinamentos no Pink, eu percebi que elas queriam, mesmo que eu, queriam tratar caráter das mulheres, queriam ajudar mulheres a chegarem mais próximas do seu propósito com Deus, e elas trabalhavam confronto mesmo de caráter, além de restauração de vidas, com cura interior e tudo mais. Quando eu vi que eu não estava sozinha nesse mundo, que o planeta era esse mesmo que eu estava, e vi que tinha gente que tinha a mesma visão que eu, que eram as líderes do ministério, então eu, na ousadia, aluguei o salão de festa do condomínio que eu moro, e aí deu mais de 40 mulheres no primeiro encontro. Eu fiquei surpresa. Tinham vizinhas que eu nem conhecia que apareceram lá, porque eu saía convidando todo mundo que eu via no caminho, e elas foram, e não parei mais. Então esse ano fizeram 7 anos, né? Então foi assim que ardeu no meu coração, foi a questão de ver que realmente existem mulheres de Deus espalhadas pelo mundo, que existem mulheres sérias de caráter, e que a gente precisa procurar essas pessoas para nos ajudar a crescer. E que nós não estamos sozinhas. Esse é uma das hashtags do Pink, você não está sozinha. E até porque esse momento, né, em que a gente entrega a vida a Deus, né, nem sempre, não vira a chave na hora, né? A gente vivia de uma maneira e o Espírito Santo vem moldando a gente. É um processo. É um processo. A gente vive processos, né? E recomeços, né? E cada uma tem seu tempo. Exatamente. E eu acho, assim, muito especial esse movimento. E Dani, como foi pra ti? Como que você encontrou o movimento Pink? Eu encontrei o movimento Pink no momento que eu estava também me reconciliando com Deus, né? Procurando me aproximar mais, né, de Deus. E aí eu fui parar na igreja que a Hannah frequentava, né? E lá ela já me abordou, né? Igual ela falou aqui, que ela sai abordando todo mundo. Eu era nova na igreja e me pegou logo assim de cara. E eu sou uma pessoa muito... faz amizade muito fácil, né? E aí eu falei assim, não, vou lá, né, vou lá ver qual é. E fui, gostei, comecei a frequentar e comecei, assim, a ajudar de uma forma informal, né, e depois, mais pra frente, no meu processo aí ela me chamou para um café intencional. Meus cafés são bem intencionais, tá? Um café intencional, onde ela me fez o convite a entrar para a equipe, né? Então, eu passei pelo treinamento, junto com o pessoal de São Paulo,
né? E entrei de fato para a equipe para ajudar. E abracei a causa, né? Eu entrei, na verdade, pensando em ajudá-la, porque eu Sim. vi que realmente ela estava numa fase... Ela entrou na fase mais difícil. que estava passando por uma fase difícil, ela estava sozinha. Então eu entrei pensando em ajudá-la, mas nesse processo eu percebi aí que era propósito de Deus para minha Na vida. tua vida também, né? Tu te conectou inteiramente Sim. a esse propósito. São né? aquelas orações que você faz, né? Deus, coloca as pessoas certas no meu caminho, tira as pessoas erradas, né? E aí Deus vai trabalhar acontecendo. nisso. A gente percebe a Hannah muito emocionada ao lembrar disso, porque são 7 anos, né? 7 anos, E Dani, ela é muito especial pra mim, porque Dani, ela já me ajudava. Eu dizia, Dani, você já é da equipe, só precisa oficializar. Porque ela já estava me ajudando. Ela era convidada, mas ela é aquela convidada que se oferecia pra ajudar, que ela via que eu tava só. Aí eu chamei ela pra um café intencional, enigmático. Dani, vem tomar um café aqui em casa. E aí eu falei, né? Fiz a proposta pra ela. Sempre a gente fica com medo, né? Quando você vai assumir algum compromisso, Sim. a gente fica com medo. Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? Eu falei, deixa que Deus vai te dizer. Só vamos fazendo. E aí, se não for, simplesmente para, né? E é Mas- desse jeito que acontece, porque comigo com o podcast foi assim. Eu nunca na minha vida imaginei que eu teria um podcast, né? E ainda mais, né? Para o testemunho do Senhor, né? Para honrar a Deus. É algo que não havia passado na minha cabeça, mas que eu fui me entregando, né? Eu sabia que tinha um propósito, eu pedi para ele me mostrar esse propósito, eu me encontrei nas ações sociais. E aí encontrei as pessoas que falaram, tu tem que ter um podcast. E aí conectou, porque Deus para Superar nasceu, né, de uma vida de superações e da vontade de ajudar. E foi assim que eu encontrei vocês, né, no Instagram, quando eu comecei a pesquisar sobre o movimento. Gente, Aí você fez contato. e eu tive essa sensação, eu não tô sozinha, olha... E porque a gente passa por esse processo de transformação em que muitas coisas ainda a gente há conflitos, né? Que a gente tem que esclarecer e que firmar os passos, né? Diante daquilo que Deus pede, porque é isso, não é só falar dele, mas é viver, né? Os ensinamentos. E falando de desafios, eu preparei aqui uma pergunta para ti. Quais foram os teus maiores desafios enfrentados ao longo desses 7 anos? Como você viu Deus agindo em meio a essas dificuldades? Então, o desafio foi tentar formar uma equipe, um dos desafios, né? Porque para ser equipe do Pink, a mulher que diz o sim para fazer parte da equipe, ela é confrontada, né? Porque assim, tem um treinamento que a gente passa, então assim, confronta a questão de caráter, a parte espiritual, ela é ajudada, mas ela também ajuda muito, então é uma troca. O Pink, ele abençoa muito quem é da equipe, quem trabalha, quem é voluntário no Pink, é muito abençoado, porque todo ano nós temos treinamentos, né? E assim, tem gente que às vezes entrou, mas aí resolveu seguir outro caminho, teve outra história na vida, e teve um momento que foi assim, mais difícil pra mim, foi em 2023, que eu fiquei praticamente sozinha em 2023. A equipe foi se desfazendo, e aí assim, no Pink ele tem um formato, é um encontro por mês, e ele tem aquele formato onde a gente vai pra um lugar e todo mês é um lugar diferente, né? Esse é só outro desafio. Mas é um desafio até... às vezes dá um friozinho na barriga. Onde que vai ser o encontro do mês que vem? Mas ao mesmo tempo é bom, porque a gente sai passeando e visitando lugares e pessoas. E às vezes pessoas que abrem as portas pra gente são pessoas que às vezes não conseguem ir ao encontro, mas na hora que abre a porta, ela participa do encontro. Então, a gente abençoa o local, né? Que nos recebe. E assim, ter um local fixo é um desafio até hoje, né? Que a gente não tem local fixo, porque apesar de que quando tiver eu vou querer continuar andando, porque eu gosto muito, eu vejo que Deus, ele quer que a gente faça isso mesmo, né? E por todo mundo, né? Então não adianta ficar parada. Mas eu gostaria, nós estamos orando por um local fixo para aquele mês que não tiver um local doado por alguém. O desafio que 2023 é que não tinha equipe, e aí eu tinha que ser a pessoa que ia ministrar, eu era palestrante, eu era a pessoa do louvor, sendo que eu não canto,
E aí eu colocava pendrive e dizia, gente, olha, o André Valadão veio aqui, a Nívia Soares está aqui no pendrive. E aí vamos lá cantar junto com eles. Então, assim, era no improviso. Então, o louvor era o pendrive. A decoração era minhas 4 letrinhas do Pink de madeira. Que quando comecei o Pink, lá no primeiro encontro, que foi no salão de festa do meu condomínio, era a única coisa que eu tinha dinheiro para decoração, eram as 4 letrinhas. E eu me lembro que eu comprei essas 4 letrinhas, eu não tinha dinheiro para mandar pintar elas. E a pintura foi uma doação da pessoa que me forneceu. Eu pintei todo ano para o ministério. E aí eu andava com as 4 letrinhas na minha bolsa, o pendrive, que era o Ministério de Louvor, era a banda lá que ia tocar. E a decoração, né, as 4 letrinhas, e eu ia pro lugar e assim, não tinha fotógrafo, não tinha videomaker, então eu dizia, gente, quem tiver um celular bom aí, por favor, faz uma foto, faz um vídeo, manda pra mim, que depois eu vou postar no Instagram. Então é assim, eu botava as convidadas meio que pra trabalhar em algum momento, e assim, teve vezes que eu ia chorando pro encontro, Senhor, o Pink é algo que o Senhor me chamou e que eu quero, eu sinto que é de Deus, eu quero continuar. Mas eu não quero continuar sozinha. Então, às vezes, eu ia chorando pro encontro. Eu ia chorando no caminho até o encontro. Senhor, manda pessoas para me ajudar. E aí, isso foi passando por meses e meses. E aí, às vezes, uma convidada ajudava aqui. A Dani era uma das convidadas que, às vezes, ajudava quando ela podia, quando ela ia pro encontro. E aí, quando foi virando pro ano... Mas olha só, uma coisa, assim, bem surpreendente. Nesse ano, que foi o ano mais difícil que eu estava, só foi o ano que o Pink mais cresceu em número de convidadas. As inscrições iam aumentando. Antes era 15, 20, aí aumentando 30, 35, 40 mulheres. E foi o ano que mais cresceu, o ano que eu não tinha recurso nenhum, nem equipe, foi o ano que mais cresceu. E aí foi só crescendo. E aí Deus foi mandando, Deus foi respondendo minhas orações. Aí em 2024, na virada 2024, aí tem a Andréia, a Ângela, né? Elas foram entrando, a Dani também, elas participaram, foram as que entraram na nova turma de equipe, né? Que hoje nós temos, antes eu estava sozinha, sem equipe nenhuma, hoje nós estamos com a equipe de 9, eu acho. 9. Tem uma que está em treinamento, que dando tudo certo vai ser o número 10. E dentro dessas 9, tem eu e mais 3 que são agora co-líderes. Então, já não sou mais líder sozinha. Eu tenho a Dani, eu tenho a André e tenho a Ângela. Que são agora, para quem estava sozinha, agora eu tenho co-líderes. Ou seja, se um dia acontecer algo comigo, elas vão colocar o barco para... E assim, foi o maior desafio. Foi esse ano que eu fiquei só, né? Mas aí, Deus, né, para superar. Deus para superar. Ele mesmo, me né? ajudou a superar. E é tão linda essa caminhada que a gente vai aprendendo, fazendo, né? Porque a gente sente essa vontade no coração, a gente não consegue fugir disso. Isso. É maior do que a gente. E é de fato maior do que a gente. Porque Deus vai revelando pra gente, né? Como tem que ser, o quão grandioso é, que tudo que é dele é grandioso. E aí tem momentos que a gente se sente pequena mesmo perante tudo isso. E a gente tem esse receio, esse medo de, será que eu dou conta? Era o momento de eu desistir ali. Eu dizia, Hannah, vai cuidar de outra coisa aí. Porque... Mas o chamado é maior e assim, a convicção de que aquilo era de Deus e para vidas, né? Sim. E pra ti, Dani? Nessa caminhada com Hannah, qual foi o maior desafio? Olha, logo que eu, assim, entrei de fato, né, pra equipe, é porque, assim, uma coisa é você participar como voluntário ali, na hora que dá, na hora que você vai no encontro, né, meio sem compromisso. Agora, de fato, na hora que eu disse sim a Hannah, né, com medo, porque a gente, né, fica com medo de não dar conta, né? Por causa dos afazeres do dia, enfim. E de tudo que eu estava vivenciando naquele momento, eu disse sim, mas a gente, na hora que diz sim, a gente tem que cumprir com a palavra, né? Então, mas muitas vezes eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não vou desistir. Mas permaneci firme também e... a gente só vai vendo evolução, né? Crescimento pessoal, entendeu? À medida que a gente vai se entregando para Deus, né? Que eu vi que não era só o Pink, né? Que é um propósito maior, né? Que são vidas.
são alcançar vidas. A gente está fazendo missões dentro do nosso bairro, né? Então, a gente está envolvido com a missão, né, de levar o evangelho. E isso é muito gratificante, entendeu? Então, depois que eu digeri essa informação, eu nunca mais pensei em desistir. A gente trabalha, a gente termina um encontro já pensando no próximo, é muita coisa para agir, mas a gente sabe que é para Deus, né? Que não é pra gente, Sim. a gente não tá fazendo pra gente. É. E, então, assim, é muito gratificante, porque a gente ajuda mulheres a encontrarem o propósito delas e a gente encontra o nosso próprio propósito, né? E vai crescendo espiritualmente. E o que mais, assim, emociona e o que mais dá essa vontade de continuar, de dizer, né, tá valendo a pena, eu, pelo menos, me sinto assim. Eu me sinto mais feliz vendo as outras pessoas se encontrarem, Isso. preencherem um vazio, porque, assim, são tantas as pessoas querendo preencher um vazio. Preencher um vazio com dinheiro, preencher o vazio em relacionamentos, preencher o vazio em compras, né? Só que é só Jesus que preenche, Verdade. né? Sim. E quando a gente encontra ele, a gente quer... É como se a gente pudesse ter uma varinha mágica de sair encostando A gente quer transbordar. em todo mundo, para É. que todo mundo sentisse isso que a gente sente, que é isso que dá vontade, É isso né? que dá vontade. Sim. Ia ser bom demais. E esse trabalho que vocês falaram, né? Tu citou no meu bairro. Quão importante que é. Porque às vezes você pensa em alcançar... A gente que tá na internet, né? Sim. A gente pensa em alcançar o mundo todo. Quando, às vezes, dentro da nossa casa, dentro Nosso da nossa vizinho, família, né? nosso vizinho, né? Pessoas que estão próximos na padaria, no mercado, na quitanda, né? Sim. E que podem ser alcançadas e elas estão ali tão próximas. E que às vezes na nossa rotina, que nem tu disse, deu medo de responder sim? Eu creio que sim. Uhum. Porque nós que somos mulheres, a gente tem diversas atividades e compromissos. Então, dizer sim para mais uma É difícil. realmente um propósito. Tem que Deus confirmar ali no coração. Tem que ter paz com Deus. Isso. E aí, no bairro, quer dizer, alcançar essas pessoas, porque na rotina, outro dia eu comentei no podcast, às vezes a gente trata sem querer, né? É por causa do corre mesmo, do dia, as pessoas como árvores. A gente passa, mas a gente não nota elas, Sim. né? Então, trabalhar... E Jesus, ele começou, né? Ele é da simplicidade, né? Sim. Então, começar no teu bairro. E aí, depois isso vai expandir. Porque quantas pessoas, daqui a pouco, que são tocadas pelo movimento, vão morar em outras cidades, Sim. em outros países, e resolvem levar E assim... E pode abrir um Pink lá, se quiser, né? Porque Né? o Pink pode ser aberto em qualquer lugar. Isso eu achei o máximo que tu me disse. Ele pode ser aberto em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, pode ser aberto no interior do Espírito Santo. Só tem que ter a pessoa com chamado para liderar. E esse treinamento? Como Ele que é esse online, ele é um treinamento? treinamento online feito com a Matriz, lá em São Paulo, né? Tem uma entrevista que elas fazem para ver, né, se alinha com propósitos. Aí a pessoa também que está se propondo a abrir, ela também vai ver se ela se identifica. E aí tem toda uma mentoria que é feita. E quando confirma para as duas partes, aí é só começar. Leva mais ou menos quanto tempo? Só de curiosidade. Então, eu não sei como que tá agora, que essa área de novos grupos, né, de abrir novas cidades, não é minha, é lá na Matriz que faz. Sim. Mas na minha época, já há mais 7 anos atrás, deve ter mudado alguma coisa. Não sei, eu acho que até eu dizer o sim, passar pelo um treinamento e mentoria, talvez uns 3 meses, Uns por 3 aí, em meses. média. Por aí, em média. Mais ou menos. Então, há uma liderança, né? Que Existe. se preocupa, né? Que se preocupa com o legado, que se preocupa, né? De seguir esse caminho. Sim, tem. Né? Não é assim, eu quero entrar e... Não. Não é? Tem É um que manual, né? Tem um manual de como funciona o Pink, para quando você vai abrir um Pink. Assim, toda menina na verdade, toda menina, não só quem vai abrir um Pink num lugar, mas todas as meninas que querem ser da equipe, elas passam por essa mentoria, por essa entrevista,
E também uma coisa que a gente pede para elas, né? Aqui em Serra em especial, porque assim, cada cidade que tem um Pink tem a cultura. Sim. Então tem coisas que é igual para todo mundo, tem coisa que você vai adequar à sua cultura. Aqui, por exemplo, uma coisa que a gente implantou desde o ano passado é que as mulheres que forem casadas, elas precisam pedir a bênção do marido, porque a gente não quer ninguém tendo problema em casa, porque o marido vai dizer, tá indo, vou ali pro Pink. Que Pink é esse, né? Que todo mês essa mulher vai pro Pink, né? Ela tem que explicar o que é o Pink pra ele tem que abençoar pra não ter conflito em casa. Da mesma forma na igreja, se ela assume cargo na igreja, ela tem que pedir autorização à liderança dela, porque a igreja vai ver ela indo pra algum trabalho fora da igreja e precisa saber o que é, né? E tem dado muito certo. Por quê? Porque baseado nessa nossa atitude, nós estamos tendo o envolvimento das famílias das mulheres. E também a bênção dos pastores. Tem coisa melhor do que você ter um pastor orando pelo seu ministério? Né? Tem. Então a gente tem que trabalhar em equipe mesmo, né? Eu estava falando aqui nos bastidores hoje que nós não somos feministas, nós somos femininas. E que nós amamos o apoio dos homens, né? Então assim, a gente sempre convida, ó, tem um marido para ajudar, tem um filho para ajudar, tem um talento, pode trazer ele para ajudar, às vezes ficar lá no portão, ajudando na recepção, ou alguém que toca um teclado, né? Não precisa ser só mulher para estar participando, né? Que tão especial isso, porque é que nem tu disse, às vezes as pessoas confundem, né, o feminino, né, com o feminista, confundem também essa questão de autoridade, né? Sim. Mas eu tenho que pedir. A mulher, principalmente, que nasceu assim com esse espírito independente, eu mesma, eu tinha dificuldade, né? Porque muitos anos eu fui mãe solo e eu tinha dificuldade. Você resolvia tudo, né? Eu resolvia tudo, né? E glória a Deus por isso, meu companheiro hoje, ele me apoia, né? Ele me ajuda na minha missão. Ontem mesmo eu estava num evento que começou às 7 horas, a gente chegou lá, era umas 7h30 e encerrou meia-noite. E ele estava lá. Não é tão bom quando tem o apoio, né? E de vez em quando eu ia lá cutucar, tá tudo bem? E sim, teve 2 vezes que ele perguntou pra mim, com muita gentileza, se já dava pra gente ir pra casa. Tadinho. E aí eu tinha que conversar com mais alguém, eu tinha que fazer mais alguma coisa. E eu tava hoje refletindo sobre isso. Como é bom contar com o apoio dos maridos, dos nossos companheiros ou dos filhos. Como é bom. Como as pessoas deveriam dar essa atenção, né? Porque às vezes a gente não quer pedir ajuda. É a gente que não compartilha. É verdade. Eu vejo isso. E o Pink é diferente. Sim. Né? O Pink, justamente, vocês ensinam as mulheres a pedir a direção. E né? a priorizar, né? Também a família, né? Priorizar os próprios temas, né? Que a gente faz as reuniões, né? Que vem tudo da matriz, né? Também os temas. Vão ensinando a gente a fazer isso. Em todas as áreas, né? Por causa, o tema, né? Identidade. Eu vou aproveitar aqui, Saulo, porque eu estava esperando o momento certo para vai ser agora, mas já que ela falou dos temas, eu trouxe um livro aqui de presente para você, que é o Você Não Está Sozinha, da Jordânia, que é a idealizadora do projeto do Pink lá em São Paulo, né? E aí, aqui, se você for olhar aqui o sumário dele, a Jordânia ela é muito usada por Deus. Aqui na Serra já tem 7 anos, mas lá na matriz já deve ter uns 13 a 14 anos de Pink. Eu não lembro direito a quantidade de anos que tem. Então imagina só, todo mês, a cada encontro, um tema diferente que Deus dava para ela e ela escrevia. E aí ela compartilhava com todos os outros Pinks. Eu até me arrepio, assim, porque o jeito que ela escreve, a linguagem dela é uma linguagem que ela usa exemplos do dia a dia. Então qualquer pessoa consegue entender e aplicar para sua vida. E aí, de tanto ela escrever tantos temas, durante todos esses anos, né, ela publicou o primeiro livro dela, selecionou alguns temas que eram mais relevantes para o primeiro livro, mas tem muitos outros. E esse livro é riquíssimo de conteúdo, né? Ele fala sobre identidade, sobre rejeição, quanto vale a sua palavra, que são temas que a gente usa nos encontros, né? E que nós já usamos também. E além de tudo, quando esse livro foi lançado, ela criou uma mentoria do livro, ou seja, você pode ler o livro em grupo
um grupo online que tem uma mentora lendo com você, um grupo lendo lá o livro junto, tipo um clube de leitura, Sim, só que com a de leitura. mentoria, e aí você ganha até certificado, porque e tem histórias maravilhosas, né? Inclusive tá com inscrições abertas, porque tem mentoria lá, tipo, daqui de Serra você pode participar de um grupo de outra cidade online, desde que tenha vaga, né? Sim. E aí a gente lê o livro junta e cada uma tem um momento de testemunhar experiências baseadas no tema que está sendo lido naquele momento. Nossa, isso é fantástico. E, na verdade, o que nos uniu muito assim, na equipe foi que a gente fez esse clube de leitura ano passado, nessa mentoria, e nós nos encontramos uma vez por semana durante uns 8 meses, mais ou menos, tomando café pela manhã e compartilhando as partes do livro, contando testemunhos, e foi onde nos aproximou mais ainda, né? Sim. Que coisa linda tu fez eu lembrar agora que eu comecei um processo de coach sistêmico com a Cecília. E aí, nesse processo de coach, então eu tenho umas tarefinhas, tenho uns vídeos, uns filmes, tenho os livros. Eu tô lendo um livro agora que fala justamente a raiz da rejeição. Só que o que acontece? Eu não quis ler esse livro sozinha, então eu vou lá para casa da minha sogra. Minha sogra, né, ela tem bastante idade e agora ela tem dificuldade na leitura, mas ela ama a leitura. E aí ela prepara o cafezinho. E aí eu falo pro marido que eu tô fazendo terapia É mesmo. com a mas sogra. E é muito divertido, porque aí entra os temas e as questões, e aí eu questiono ela, eu falo minhas experiências sobre Sim. aquilo, né? Eu lembro, assim, as coisas e para a leitura e sogra, tu vê, tal coisa aconteceu comigo e contigo, sabe? E aí eu escuto, e é muito É bom que ela desabafa. bom, É uma terapia, gente. né? É muito É bom muito bom mesmo. porque você realmente assim coloca pra fora, e às vezes coisas que você não conseguia entender, e naquele momento que você tá verbalizando, você consegue entender aquilo e até curar. Sim. E como agora eu ganhei o livro... É eu fiquei- presente. É, um dos Muito temas aí é obrigada. rejeição Olha, também, É. né? E ele tem a venda na internet, na Amazon, né? E aqui, quem mora em Serra, eu tenho um estoquezinho que elas trouxeram no aniversário do Pink pra eu ficar, pra quando alguém precisasse, a gente tem ele à venda, pronta entrega também na Serra. Mas vende pela internet também. E outra coisa que eu ia te perguntar, e eu compro pela internet, mas Sim. e para fazer entrar A mentoria? a mentoria? Então, tem um link, né, que está sendo compartilhado no arroba Pink Movimento, que é o arroba do Instagram do Pink lá da Matriz. Está sendo compartilhado essa semana as informações de como se inscrever para a mentoria. Aí tem um link lá do formulário, um formulário, né, no Google Sim. Forms, que você preenche. Aí lá tem os horários e turmas que vão ser abertas. Aí você vê qual horário que você se encaixa e você se inscreve. Uma curiosidade, para participar dessa mentoria tem algum custo? Então, pelo que eu vi, esse ano elas estão cobrando uma taxa, porque elas usam aplicativos pagos, o Zoom e tudo mais. Se eu não me engano, é R$49. Eu não tenho o valor exato Sim, aqui, mas sim. tem essas informações todas no Todas Instagram. lá. Tem. Mas os encontros de vocês, você fez um comentário comigo, que é um encontro diferenciado, né? Justamente Sim. para poder conectar as pessoas e não ter essa coisa de que eu não tenho condições. Porque a gente vê diversos encontros de mulheres. Sim. E a gente prepara, às vezes as pessoas têm os custos do lugar. Sempre tem custos. Né? Sempre tem custos. Algum custo vai ter. Algum custo vai ter. E como são os encontros do Pink? Então, os encontros do Pink, na maioria deles, são todos gratuitos aqui em Serra. Porque a gente quer realmente que qualquer mulher possa participar. E aí a gente fica pedindo parceria, ajuda as pessoas, doações, a gente pede doação para que a gente possa comprar. A gente tenta fazer as coisas o mais simples, né? Jesus era simples, né? Exato. A gente tenta fazer tudo o mais simples, mas tudo assim, muito com detalhes assim, intencionais. Então, o lanche é compartilhado, as mulheres já estão acostumadas que elas levam um prato salgado ou doce, né? Ou uma bebida. E aí o local, Deus tem nos abençoado de mandar locais que são gratuitos. E aí, às vezes, se tiver que pagar alguma taxazinha simbólica, tipo de limpeza,
mas a maioria tem sido gratuitos, para que a gente possa trazer as mulheres gratuitamente, né? Sim. E nós precisamos de parceria nessa área, né, do local. Caixa de som, por exemplo, a gente não tem uma caixa de som nossa, a gente vive pedindo emprestado, e a gente fez uma campanha esse ano para compra da caixa de som. E já estamos bem próximas de comprar a caixa, de chegar a caixa aí, né, Dani? E a gente vai estar divulgando graças às doações das pessoas, de convidadas mesmo, que vão lá, foram doando de pouquinho em pouquinho, e nós estamos assim já quase com a caixa de som, se Deus quiser, no próximo encontro. E o local, a gente realmente ainda está orando por um local onde a gente possa ter um local fixo, para quando não conseguir nenhum convite, nós termos para onde ir. Tem que ser um local coberto, porque a gente não sabe se vai vir uma chuva, se vai bater um sol na cabeça, né? Não pode ficar. E aí tem que ser um local coberto que dê no mínimo umas 100 mulheres, né? Pra quem começou aí com 15, né? Nosso com grupo 20. tá crescendo bastante. Eu acho graças que eu vou poder ajudar nisso. Amém. Nós aceitamos bem, porque nós estamos orando, ó, já é resposta de oração. Porque conheço várias amigas com locais, com cerimoniais, né? E que me convidam, né, para fazer eventos, né? Então, assim, eu vou me conectar aqui com Deus para superar e a gente vai superar e vamos conseguir esse local. O legal é que a gente também, né, à medida que a gente faz um encontro num determinado local, às vezes, né, que é algum restaurante, um cerimonial, um local assim que é disponibilizado pra gente, a gente acaba divulgando também, né? E aí as próprias convidadas também ajudam a divulgar. Porque, né, posta no Instagram, marca a localização, marca o @ do local, né? Então, ajuda a divulgar também. Tem uma moça de um restaurante lá que ela já disse que quando a gente precisasse, em algum momento, ela estaria aberta para fazer lá, né? Porque é bom para ela também. Aí tem esse detalhe, o encontro é gratuito. Mas, por exemplo, tem um encontro desse ano que vai ser numa sorveteria. Tu já viu algum encontro de mulheres? Não, sorveteria não, mas eu já gostei. Assim, é um desafio pra mim, tá, gente? Para todas as mulheres, né? A gente sempre trabalha essa questão da alimentação. Sim. Eu mais ainda agora. Eu tô numa fase, assim, da procura, em busca da minha melhor versão. Eu até vou lançar um quadro sobre isso, em busca da minha melhor versão. E é um desafio pra mim não comer sorvete. Como eu amo sorvete. Mas hoje em dia tem sorvete que é diet, né? Sim, você pode escolher lá pra comer esporadicamente. Mas a gente acaba não indo saindo da linha, né? A gente sai da linha mesmo. E aí, me conta desse encontro. Menina, vai ser... A gente tá previsto ele pra ser em setembro, né? Setembro. Tem uma sorveteria lá na região que a gente mora, né? Lá na Grande Jacaraípe, que ela cedeu o espaço dela é bem grande. E aí, quando é num local assim, o que a gente faz? Aí não tem lanche compartilhado. Sim. A gente divulga o cardápio do local com antecedência para as mulheres programarem. A gente conversa com o dono do estabelecimento para fazer alguma promoção, alguma coisa que não fique caro. E elas já vão sabendo que vão ter que consumir, nem que seja uma bolinha de sorvete, um açaí, alguma coisa. Ou um milkshake, qualquer coisa. Nem que seja uma quantidade pequena, não tem valor mínimo. Sim. E aí não fica pesado pra ninguém. Claro. Então tem encontros que às vezes vai ter uma taxazinha a ser investida, mas a gente avisa com muita antecedência, é tudo muito transparente. E é uma taxa da consumação mesmo. Do consumo. Sim. Que o local é fornecido, vai ser abençoado, né? A gente eles não vão cobrar aluguel do local. E a gente acaba abençoando o estabelecimento e elas abençoam a gente com espaço também. É desse jeito. Eu acho que uma tem troca, que ser né? Essa troca, ela é muito rica, né? Sim. E me diz uma coisa, eu já tô dentro... Compartilha comigo. Vai estar tudo compartilhado. Você sabe que tem que me cutucar um dia, uns 2 dias antes, na semana. A agenda do Pink já tá toda com as datas, tudo já até novembro, já tem tudo lá no Instagram. Esse da sorveteria, é o da sorveteria e qual outro encontro que tu disse que... Não, o de novembro não tem local, que é o último do ano, que a gente quer fazer bem especial, que é o encerramento do ano, é o encontro de gratidão do ano, né? Aí a gente quer um local especial, a gente tá orando por um local. E quem sabe aí não é você que vai ser o caminho, né? E quem sabe aí o podcast invade esse encontro. Tá super bem-vindo. Conhece essas mulheres. Isso aí, vai ser maravilhoso, se puder. Vai ser bem especial essa conexão. Me diz uma coisa aqui, voltando a essas perguntas que eu preparei para vocês. Vamos lá. Vocês podem compartilhar um testemunho marcante de alguém cuja vida foi restaurada através do movimento Pink? Eu vou compartilhar sem citar o nome, tá?
Teve uma moça que fez a mentoria com a gente do livro, a gente lendo junta, e assim, nossa, quando você faz a mentoria, tem choro, tem riso, tem tudo. E ela passava por rejeição, ela sofria de rejeição, né? Ela teve um passado que teve rejeição no passado dela, e às vezes as pessoas passam por isso sem nem saber o que é rejeição, né? Então, assim, como o conhecimento liberta. Eu digo que, assim, que o Pink, ele nos ajudou muitas mulheres e ajuda até hoje a se libertarem, a terem uma vida mais leve, porque às vezes elas estavam aprisionadas a uma situação, elas não sabiam como lidar porque nunca ninguém as ensinou como. E os temas do Pink, eles ajudam exatamente a gente tratar feridas, traumas, identidade, caráter. E essa moça, ao passar por toda a mentoria, que tem vários temas aí que você vai ver no livro, ela citou, né, ela falou mesmo, transbordou pra gente que ela tinha sido curada da rejeição através desse momento com a gente. Então, assim, e ela foi convidada a dar o testemunho em um dos encontros, assim, assim, a gente chorou mesmo, e ela emocionada, porque foi, até hoje, quando ela fala do Pink, ela se emociona, né, falando como o Pink ajudou ela a tratar essa área. Sem falar disso, tem outro testemunho também de outra menina, porque o Pink também é uma das coisas que eu não falei ainda aqui, que o Pink incentiva muito a leitura da Bíblia, né? Porque todos esses livros são maravilhosos, mas ninguém substitui a Bíblia, nenhum deles, né? Sim. E a gente incentiva, porque nós estamos acostumados, a maioria dos cristãos, né? Aí lá na igreja, aí o pastor vai lá, de falar lá o versículo, a leitura do dia, segunda a sexta você vive sua vida lá, você não pega na Bíblia, então isso não é o ideal. Então, nós incentivamos a leitura da Bíblia. Então, eu me lembro que, bem nos primeiros anos, eu abri um grupo de WhatsApp e chamei de Clube de Leitura Bíblica. Por quê? Aí eu vou te dizer uma transformação também da minha vida, né? Eu tenho dificuldade de leitura de qualquer coisa. Eu não é aquela coisa que é hobby. Tem gente que é um hobby, né? Eu amo ler. Então, amo. Na hora da folga é um livro, né? E aí eu sou mais de visual, assim, tipo de vídeos, entendeu? Sim. E assim, eu não tenho o hábito de ficar pegando o livro mesmo, de abrir. Então, assim, eu sabia que eu precisava fazer isso em grupo. Então, eu criei um clube de leitura bíblica que era para me ajudar e ajudar outras pessoas. E aí, acabou, o que aconteceu? O Pink, ele me incentivou a isso. Porque no Pink, uma das coisas que a liderança nos cobra tem que ler a Bíblia. Porque como que você vai falar de Deus se o manual dele, que é a Bíblia, você não conhece? Como que você vai montar um aparelho eletrônico sem um manual? Você não vai lá pro manual? Então, para nossa vida, para você saber o que eu devo fazer ou não devo fazer, o manual é a Bíblia. É alimento espiritual. E aí, baseado nesse clube que ela começou, que a gente ficava lá, olha, a gente escolhe um capítulo o livro Coríntios, igual no momento nossa equipe está no 2 Coríntios, né, a leitura. Aí a gente lê, um capítulo por dia, a gente não pega aquela coisa, vai ter que ler a Bíblia em um ano. Eu não julgo quem faz, assim, quem consegue, amém, mas eu vejo muita gente frustrada, porque não consegue cumprir a meta do 1 ano. Sim. E aí a gente preferiu criar uma meta mais dentro da realidade, um capítulo por dia. E meditar e transbordar o que você aprendeu, trazendo para sua vida. O que é que eu vou usar do que eu li essa semana na minha vida hoje? Porque a gente, se não trouxer para hoje, vai ser como ler um livro de ficção, né? E aí, nossa, isso tem transformado muito a minha vida e a vida de outras mulheres. Essa leitura bíblica e compartilhar aquilo que aplicou na sua vida. E essa menina, ela testemunhou que ela não conseguia, né, ler a Bíblia através desse incentivo nosso. Ela agora, até hoje, ela faz o devocional dela, e eu fiquei tão feliz que um dia desse ela me ligou, a gente estava falando de outro assunto, e ela falou, Hannah, desculpa, eu demorei a responder, porque primeiro eu estava fazendo o meu devocional. Nossa, até me arrepio falando. Ela prioriza Deus. Prioriza. E tudo começou com o incentivo do clube, entendeu? De outras pessoas incentivando. Então, é muito importante a gente viver em comunidade, né? Você falou assim, a falta de informação, né? O inimigo, ele gosta de manter a gente distraída, né? A gente se perde nas distrações. Sim. E eu vejo também, uma das principais armas dele agir com as pessoas é a questão da rejeição, né? Eu sou filha adotiva e eu já fui adotada, Deus já preparou uma nova família para mim, eu estava na barriga da minha mãe. Então, conhecendo a minha história, eu sempre achava que eu não ia ter esse trauma. Quando eu ouvia falar que, não
não sei quem é diferente, é revoltado, é difícil porque foi adotado e descobriu que foi adotado, coisa assim. Eu pensava pra mim, não, eu conheço a minha história desde criança, eu tenho um pai que me ama, que me adotou, que é minha família adotiva, e eu não vou passar por isso. Então, os meus processos de relacionamentos, que eu saía de um e entrava em outro pior, em algum momento da minha vida, quando eu resolvi entregar minha vida a Deus, eu fui começar a trabalhar isso e entender a raiz. E aí eu vi que eu tinha em mim a rejeição que vinha lá daquele momento de tudo aquilo que eu vivi, né, na gravidez da minha mãe. Aquilo estava lá no meu inconsciente. Então isso é muito sério. Como o inimigo ele tenta atingir a gente, e mesmo depois que a gente entende que somos filhas amadas do Senhor, a gente todos os dias tem que trabalhar isso, porque a todo momento o inimigo usa, e ele não usa pessoas distantes, ele usa os próximos para te atingir e que libera aqueles gatilhos, né? Chama de gatilhos, né? Que te leva, às vezes a pessoa nem tá falando alguma coisa nesse sentido de te excluir, mas como você tá na defensiva já, é a recepção, né? Você entende, é a forma como você recebe, né? E você entra naquela situação que é rejeição. Sim. Né? A pessoa tá me excluindo, olha, não foi com a minha cara, olha, N coisas. E quando você tá firmado na palavra, ouvindo da palavra, estudando da palavra, compartilhando, né? E aí você consegue ter um melhor entendimento e esses conflitos começam assim a se encerrar. E essa questão da leitura da Bíblia, muitas pessoas falam que a leitura da Bíblia é pesado. E realmente... é difícil de interpretar, difícil, mas hoje em dia há tantos e tantos milhares de devocionais e pessoas como vocês, né? Que eu mesma foi a Grace Gioviani. Grace Gioviani, ela é uma mentora e na pandemia ela começou um trabalho onde todos os dias, e até hoje ela segue, 6h12, ela entra numa live no Instagram e ela começou a leitura da Bíblia. E como edificou a minha vida? Foi ali que eu comecei a enxergar que a leitura da Bíblia é leve. E hoje eu tenho prazer, o meu devocional, eu tenho assim, eu sento no sofá e eu me perco no meu devocional. Assim, eu digo no tempo. Sim, porque gostoso. É tão agradável. Eu boto ali uma música de fundo, instrumental, e eu oro, e eu peço pro Senhor para que Ele me dê um entendimento do que Ele quer falar comigo. E Ele começa a falar, e aí eu choro, e aí você acaba, sabe, hoje eu posso ficar assim uma manhã toda nas minhas leituras bíblicas, eu amo. E tem vezes que Ele me pede para eu compartilhar, eu compartilho o meu devocional em áudio, de vez em quando eu lanço áudio, né, e é desse jeito que Ele faz, Ele vai surpreendendo a gente cada dia, mas eu vejo que a gente tem que estar nesse contato íntimo, não pode ser raso. Sim. Né? E você, Dani, como que foi para ti esse contato? Sempre foi assim, você sempre esteve integrada a um movimento, a leitura bíblica, ou surgiu tudo na tua vida, foi florescendo com o movimento Pink? Bom, muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas nem sempre a gente faz, né? Verdade. Ou não consegue, ou não prioriza, né? Então, com essa nova busca, né, pela presença do Senhor e com ter entrado no Pink, né, a gente percebe que trabalhar em comunidade, trabalhar em grupo é mais agradável, é mais fácil, porque um apoia o outro, né? A gente tá lá juntas, a equipe tem o grupo do WhatsApp, então sempre que você precisa de uma ajuda, você sabe a quem você pode recorrer, você precisa de uma oração, você precisa de uma intercessão,
você sabe quem você pode recorrer, né? E para a leitura bíblica também é assim, porque como a gente faz a leitura em equipe, no final da semana a gente compartilha lá, né? O que aprendeu. Tá todo mundo estudando o mesmo capítulo, né? Naquela semana. Mas a gente percebe que Deus trabalha na vida de cada uma de nós de uma forma diferente, né? E então, a minha percepção da leitura que eu fiz é uma, mas a percepção da Hannah me edifica de uma forma diferente, né? Das outras meninas vai me edificar de uma forma diferente. E a gente sabe, né, que vence o lado que está mais forte, né? Ou é a carne ou é o espírito. Quem tiver mais forte vai sobressair. Então a gente precisa, né, tem a necessidade de alimentar o espírito, mesmo quando a gente não está com vontade. É necessário, né? Porque a gente tem um propósito. E isso que vocês citam, a priorizar, né? Dar prioridade a isso. Sim. Né? Eu não saio do meu quarto sem orar. Eu sair do meu quarto sem orar é como se eu saísse pra rua nua, sem proteção, sem, sabe? Sim. Então, assim, eu não saio do meu quarto, não é nem sair de casa, é do meu quarto. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os meus olhos é agradecer pelo meu dia e já entro em oração. E vou preparando café, e vou escutando as mentorias e tudo. E vou dando aquela geral na casa que toda mulher, logo que acorda, dá aquela geral. Sim. Eu me conecto até o momento que eu dei aquela organizada e eu consigo sentar para fazer a leitura. E eu não sei mais viver sem essa rotina, sabe? Hoje virou um hábito bom, um hábito que me traz paz, né? E quantas foram as vezes que eu saí de casa e surgiram imprevistos, situações que conectaram aquela palavra que eu recebi. E aí eu já estava preparada, sabe? Eu pensei, olha, né? O Senhor me avisou sobre isso. Sim, acontece isso mesmo. Acontece, não acontece? Sim. É desse jeito que ele faz. E vamos lá. E como o movimento Pink se diferencia de outras iniciativas cristãs e qual é a visão central que guia o trabalho de vocês? Olha, é uma das coisas, né, que o Pink ele é missionário. Nós atuamos mesmo fora das quatro paredes, né? E aqui em Serra, especialmente, a gente atua bem fora mesmo, porque a gente sai rodando cada mês em um lugar diferente. Então, ele é, assim, o foco dele é o ID, né? De pregar o evangelho a toda criatura. É a questão do caráter, da identidade, propósito. Então, nós ajudamos, né? O Pink, ele ajuda mulheres a encontrarem seu propósito em Deus, a descobrirem sua identidade, né? Então, assim, nos encontros do Pink, de vez em quando, nós convidamos psicanalistas, psicólogas, cristãs que vão lá e, além do conteúdo bíblico, elas trazem a parte delas, né, que elas aprenderam relacionado a essa parte de identidade, né, na área da psicanálise, da psicologia, que ajuda muitas mulheres. Inclusive, algumas convidadas nossas já foram encaminhadas para terapia, com psicanalistas indicadas por nós. Então, a gente tem essas parcerias também. Meninas que estavam, assim, em profunda depressão. E um diferencial do Pink é que ele realmente trata a questão do caráter, porque tem muito cristão, né, homem ou mulher, que fica à busca daquelas programações onde tem muita emoção e aí ele chora e tal. Ok, é muito bom ter um louvor, né, que faz você chorar e é ungido, uma palavra, mas o melhor ainda é quando você sai de lá e coloca em prática. Então o diferencial do Pink é que ele realmente incentiva e dá passos práticos para que você tenha atitudes, né? Que você dê passos de mudança na sua vida, porque não adianta você só receber lá no domingo, chorar e levantar os braços e se emocionar e na segunda-feira você não mudou nada na sua vida. Sim. Não adianta, né? Então essa questão de você mudar, dar passos práticos para mudar a sua vida,
o seu caráter, trazer cura para sua vida, é o que o Pink tem de diferencial na vida das mulheres. E a mulher, ela às vezes, ela precisa desse empurrãozinho, dessa direção. E se for uma mulher fragilizada com depressão, ainda mais. Porque com depressão você não quer fazer nada. Você não tem vontade. Não tem vontade de nada, né? Então assim, precisa de uma ajuda, né? Uhum. E aí a gente ajuda, mas a pessoa tem que dar o passo. Sim. Mas o estímulo, ele faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença o olhar que a gente tem para essa pessoa. Porque são tantas pessoas que passam por depressão e quem não passa olha e acha que é frescura. Sim. E não é. E não é. E são tantas situações psicológicas que precisam de um tratamento, de uma terapia. Um especialista, um especialista que estudou. Exato. Né? Então a gente une. E Deus, Ele que distribui os talentos. Então, os médicos, os psicólogos, os psicanalistas, todos eles, né? Tem Deus ali atuando na vida deles. E quando a gente une, né, a oração com a ação, Sim, né? Com certeza. Isso fortalece, isso acelera, né? Acelera assim, o despertar da pessoa para a vida, para Jesus e para viver melhor, para viver em paz. Eu tô assim encantada com você. E assim, pegando um gancho que o Deus para Superar trouxe uma conexão com uma das meninas que fez podcast aqui, né? A Meniten, né? A Meniten. E ela, através do seu contato comigo, eu conheci ela no YouTube. Uma das pessoas que fez. E aí ela já foi até palestrante do Pink. Olha só a conexão. Não, isso E ela impactou muito a vida de muitas mulheres benção. lá. Um beijo pra você, Meniten. E ela se abençoou. E tiveram mulheres que com certeza devem ter procurado ela depois, porque ela fornece essa ajuda terapêutica também, né? Sim, e a Meniten, ela tá decolando, né? Sim, eu acompanho. É uma história impactante. A gente não consegue se aprofundar no tema da Meniten, porque a gente já tem um podcast aqui gravado onde ela conta a história dela todinha. Procurem. E foi como eu conheci ela, foi do podcast. E é incrível a história dela. Eu assisti completo. Hoje ela está em São Paulo, lá contando a história dela. Né? E aí, assim, o Pink, ele tem esse diferencial, assim, da gente não tem competição entre as mulheres. As mulheres realmente são parceiras e se ajudam. E isso é o mais importante. Porque como as pessoas, a gente naturalmente compete. Às vezes sem querer competir. Sim. Né? E quando na verdade a gente unindo forças e trocando ideias e compartilhando, a gente tem muito mais a ganhar. Né? A gente vai mais rápido, fica mais leve quando a gente compartilha. Sim. É bem importante tu citar isso. Vamos lá, o que mais eu quero saber? Eu preparei aqui. O papel da fé. Em que momentos você sentiu que a sua fé foi testada e como Deus respondeu? Naquele ano lá que eu falei de 2023 foi um teste, porque eu poderia ter dito, agora já deu, tô sozinha porque o negócio não vai dar certo, mas pelo contrário, né? Eu ardia no meu coração que eu tinha que continuar. Mas eu fiquei, né, aos prantos, pedindo oração. E olha só, tem uma coisa que eu não falei no final no processo do ano passado, quando foi entrando pessoas para ajudar, teve uma moça na virada do ano de 2023 para 2024 que ela disse, eu gostaria de conversar com você. Ela era uma convidada do encontro do Pink, né? E aí foi em fevereiro que ela foi pro encontro. E ela me chamou, a gente foi na padaria, meus cafés intencionais, vamos tomar café, gente. Dá um salve, vou tomar café comigo. E aí eu marquei com ela e ela falou, Deus falou comigo para eu orar por você. Assim, eu já tinha passado por aquele processo de solidão, aí Deus mandou alguém dizendo que ela tinha que orar por mim. Olha que presente de Deus, né? Alguém parar para orar por você, e ela nem era amiga minha, mal me conhecia. E ela disse, Deus tocou no meu coração que eu tenho que orar por você e pelo Ministério Pink, porque vocês estão precisando de oração. E eu quero ajudar no Pink orando pelo ministério. E ela tá com a gente até hoje e ela é uma das co-líderes. Então, assim, ela participou do clube de leitura do livro e a gente se conectou mais. Então, assim,
é algo assim que Deus fez, né? Ele me testou, mas eu consegui passar pela prova e ele começou a mandar as bênçãos. As bênçãos, A Dani, né? a Ângela, a Andréia, as outras meninas que estão chegando, a Mara, a Aline, todas elas que estão vindo. E uma vez uma menina lá de Campinas falou, Hanna, porque eu vivia pedindo oração lá pra Campinas, né, pra Matriz em São Paulo. Aí depois que ela começou a ver o pessoal se movimentando, me ajudando, que eu não tava mais sozinha, ela disse, Hanna, Deus tá te mimando, hein? Tá, queridinha, né, do papai, é verdade, mas que bom, é porque tu merece. Amém. Né? E falando em parcerias e crescimento, qual é a importância da parceria com as outras mulheres nessa caminhada e como a colaboração fortalece essa missão? Sim, a parceria, né, que a gente até comentou já aqui há pouco, né, quando a gente vê uma necessidade de uma convidada que ela nos procura precisando de ajuda de alguma coisa, a gente sai pedindo ajuda a pessoas que são especializadas naquele assunto, porque às vezes nem tudo a gente vai conseguir resolver sozinha, Sim. né? Se for uma área de depressão profunda, tem que ser um especialista, tem que ser um profissional. Se for uma área de necessidade de financeira, assim, de alimento, Sim. a gente vai ter que pedir, fazer uma vaquinha, pedir ajuda às outras pessoas. Então, assim, a parceria entre as mulheres, ela nos ajuda muito. Ajuda tanto ao ministério como ajuda elas mesmas, porque em todas as áreas, nessa área espiritual, emocional, financeira e também profissional, porque Sim. muitas mulheres acabam divulgando. A gente identifica muitas convidadas que são empreendedoras, que fazem alguma coisa em casa para vender, um bolo, um brigadeiro. E elas acabam levando o que elas fazem para o encontro. E aí a gente divulga, elas é uma forma de divulgar o trabalho delas, a gente acaba ajudando os empreendedores locais também, né? Então, assim, a gente tenta não ter competição mesmo. Até voltando para a pergunta anterior que você tinha feito, que é o que diferencia dos outros ministérios, eu nem acho assim que a gente... Eu não gosto de dizer que tem essa competição com outros ministérios. Cada ministério tem o seu foco, a sua função, e nenhum deles é menor do que o outro. Exatamente. Então, os outros ministérios também são importantes. Tanto Né? quanto, né? Tanto quanto. E me diz mais uma coisa, o ensinamento central, se você pudesse resumir em uma frase o que mais Deus te ensinou através do Pink, qual seria essa frase? Nossa, agora ficou difícil, hein, Dani? Eu passar para os universitários. Olha, uma frase que mais identifica assim que o Pink ensinou, eu acredito que... Deixa eu pensar, era para ter anotado essa ainda. Perseverança, né? Perseverança, nossa. Realmente eu tive muita perseverança. 7 anos, né? A gente ouvindo assim, eu parando para pensar, ouvindo o que as pessoas me diziam, né? Muitas pessoas que me acompanharam no processo difícil, elas sempre usam frases do tipo... Hanna, você está colhendo o que plantou, né? Então, assim, a colheita, né? A questão da transformação minha mesmo, pessoal. A questão da minha aproximação com a Bíblia, né? Foi uma coisa, assim, que... Não está sendo mais uma frase, já virou um podcast mesmo, tá? Tudo bem. São tantas áreas que é difícil definir numa frase, né? Sim. Porque eu tive essa questão da vida espiritual, porque apesar de eu ter frequentado a igreja há muitos anos... Eu estava na igreja, mas eu não estava com aquele alinhamento com Deus como que deveria ser. E aí foi me despertando a partir da leitura da Bíblia, né? Por isso que eu falo que a Bíblia ela é importantíssima, né? Então, assim, a transformação pessoal, a perseverança. E quais são os seus sonhos para o movimento Pink nos próximos anos? E como que você imagina que Deus continua guiando essa missão? Nossa, os sonhos, com certeza eu gostaria de ter um local assim, com paisagem. Eu adoro paisagem, né, Dani? O ar livre, natureza. Né? Eu gosto. Claro que tem que ter a cobertura para as mulheres ficar, mas que elas possam ter um contato com a natureza. Eu gostaria muito de ter um local. Se é para sonhar, vamos sonhar bonito, né? Não, a gente tem, né? Eu sempre falo pro meu marido, eu tenho as ideias e ele fala assim, aterriza, Salsa, aterriza. Não... Eu sou filha, né, do dono do ouro e da prata. Mas assim, seria realmente um sonho ter um local onde fosse realmente um ambiente diferenciado, agradável, que tirasse elas da rotina delas. Muitas das mulheres que vão pro Pink, às vezes tem bebê, fica aquela rotina dentro de casa e o único lugar que elas vão é o Pink. Muitas mulheres, às vezes, não têm amigas e vão pro Pink, aquele momento delas encontrarem outras mulheres, entendeu?
eu realmente gostaria de ter um local que não fosse só assim 4 paredes, não, mas que ele fosse um local intencional, cheio de detalhes, com valores afetivos, sabe? Que você chegasse num local e se sentisse realmente uma paz e que tivesse algo conectado com a natureza e que a gente tivesse esse local como um suporte fixo para quando não tivesse outro lugar para ir, né? Esse é um dos sonhos, né? E claro, o principal é ajudar as mulheres a se transformarem, né? A transformarem a vida delas, a aceitarem Deus como direção da vida delas, né? E me diz uma coisa agora, esse comentário teu, que muitas mulheres, né, vão ao encontro e é um momento que elas não têm amigas, Sim. né? A questão dos filhos, nos encontros, como que fica a questão que a mãe, ela Então, leva a criança, não leva a criança? a gente incentiva a não levar, porque o encontro dura 2 horas e é para ela ter aquele momento para ela. Que é importante. E aí a gente fala, claro que se ela não tiver com quem deixar, ela leva. Mas a gente incentiva, porque às vezes a mulher, ela tem com quem deixar, mas ela acha que só ela que tem que cuidar do filho. A gente tem. Só que ela não fez sozinha o filho, né? Tem o pai também. Deixa o pai curtir um pouquinho lá. São 2 horas de encontro. No então, sábado à tarde, no sábado à tarde, que normalmente o marido tá de folga, né? Então, a gente, quando não tem jeito, a gente fala, não deixa de ir por causa do filho. Leva junto. Mas se você puder, não leve, porque o momento é pra você. Você merece esse momento. E a gente preza muito pela pontualidade do encontro Pink, né? A hora de começar e a hora de terminar também por causa disso. Porque muitas mulheres precisam deixar os filhos com alguém, né? Com o marido, com a sogra, com a amiga, para estar no encontro Pink. Então a gente faz tudo muito pontualmente, né? O horário certinho. Nós somos pontuais. Para não ter esse tipo de, né? Levar problema para essas mulheres. Sim, né? também. E se fosse o caso de tu encontrar um lugar que tivesse um espaço para a criança brincar e tivesse uma monitora, né? Que nem quando a gente vai no culto, tem um espaço ali para as crianças que tem a equipe. E tem a tia né? Que cuida. Se tu encontrasse um local assim. Porque assim, na nossa equipe a gente não tem quem fique com essa função. Mas se o local já tivesse, seria um diferencial. Ideal, seria especial, né? Mas é importante também deixar a mulher livre para ela poder ter ela aprender a dividir o filho, às vezes, com o próprio marido, que é o pai da criança. Tem mulheres que têm essa dificuldade, sabe? Aprender a largar o controle, né? Porque são 2 horas de encontro e nós somos pontuais. Nós somos tão pontuais que se tiver 3 pessoas no início do encontro, vai começar com as 3 pessoas. A gente não fica esperando encher o espaço. E as convidadas já entenderam isso e elas estão correndo para chegar no horário do encontro. Sim. E caminhando para o final do nosso podcast, para aquelas que ainda não conhecem o movimento Pink, qual seria o seu convite para elas? Como elas podem fazer parte desta jornada? Então, para quem não conhece o movimento Pink, né, quero convidar você a participar. Os encontros são mensais, uma vez por mês nós temos os encontros. Já tem as datas dos encontros, então é algo que você já pode se programar com antecedência, porque já tem um calendário fixado do perfil do @Pink Movimento Serra. Ele é gratuito na maioria dos encontros, salvo locais que às vezes fornecem uma alimentação e a gente divulga antes um valor, mas costumam ser valores baixos, simbólicos. Ele é voltado para moças de 14 anos até mulheres de mais de 100 anos de idade, então é para o público feminino e todas são bem-vindas. Nós fazemos inscrições, porque como nós já falamos, nós não temos local fixo e cada local comporta um limite de pessoas, então as vagas sempre são limitadas. E o que acontece é que sempre tem lista de espera, porque a procura tem sido muito grande. Olha, já tá com lista de espera? Há meses nós estamos com lista de espera. E quando a gente chega num local que tem mais vagas que o mês anterior, a gente fala, esse mês acho que não tem lista de espera não. Mas tem lista de espera novamente. Sempre tem lista. Não teve um mês desse ano que não teve lista de espera. E as inscrições acabam muito rápido. Muito rápido. Teve um mês que a gente abriu inscrição 9h15 da manhã, 10h20 tinham acabado 80 inscrições. A gente coloca o formulário
e as pessoas se inscrevem, né? Nós gostaríamos de poder nem ter que fazer isso, que fosse livre, mas cada local tem o seu limite de pessoas e a gente gosta de fazer as coisas organizadas. O Pink, ele é muito organizado. Então, nós não queremos deixar ninguém em pé, ninguém apertado, ninguém, né, insatisfeito. Então, tem que seguir o padrão do local, né, para ter segurança também. Então, todas as mulheres são convidadas a participar, é só seguir o Pink. Nós temos um grupo de avisos no WhatsApp, que tem um link do grupo lá no Instagram também, que você pode entrar, porque aí a gente vai avisando do que vai ter no próximo mês. E é isso. É muito organizado, é muito lindo, é muito de Deus. E você, Dani, qual é o recado que você quer deixar aqui para essas mulheres? Meninas, venham conhecer o Pink, porque aqui você não está sozinha. Amém, isso aí. Mulheres com propósito. É isso? Isso aí, com propósito. Gente, vocês viram? Essa é a mensagem. Você não está sozinha. Né? Então, para você que está aí, escutou a história da Hannah, da Dani, vem acompanhando que todo podcast eu trago um convidado para contar a sua história, mas eu acabo conectando a minha história, a história do convidado, e sempre sai uma resenha eu contando e lembrando alguma coisa da minha vida para testemunhar. Mas assim, você que está aí e que sente essa vontade, que tem esse chamado aí dentro do teu coração, que eu sei que tem, né? Mas às vezes não despertou. Venha conhecer o Movimento Pink. Se fez sentido para ti essa mensagem, a história das gurias aqui, te inscreve aqui nesse canal, comenta, curte, compartilha com as tuas amigas, compartilha com todo mundo. Se tu tem um lugar lindo para receber o Movimento Pink, né? Faça contato com a Ana, que ela está procurando um local, vai ser bacana para ti divulgar o teu estabelecimento, vai ser lindo para as mulheres, né? Edifica a vida de todo mundo. E é isso, a gente tem que unir forças sempre, né? Sim. Ainda mais nós mulheres. É verdade. Vamos então, já compartilhei o arroba de vocês, né? Já deixou o arroba aqui? Eu falei aqui já. Pode repetir. O arroba Pink Movimento Serra. Isso aí. Segue esse movimento, te inscreve, faz o contato. Seja parceiro também, né? Seja nós precisamos de ajuda financeira. Nós temos um Pix, né? Que a gente divulga lá no Pink Movimento Serra para as despesas mensais, né? Que a gente tem que visitar local, aí gasta combustível, às vezes Uber, os descartáveis que a gente usa. A gente aluguel, né? De cadeira. Aluguel de cadeira para o lugar que não tem cadeira. A gente tem essas despesas, assim, mensais também. Imagina se tu conseguisse todos esses apoiadores. Sim. Quão importante seria, porque que nem tu falou, agora tu já tem fila de espera. Sim. Né? Então, quer dizer, todo mundo sai movimentando, sai postando, sai marcando, né? E há um engajamento mútuo que é muito positivo para todo mundo. Com certeza. É Deus para esperar nesse processo de vocês, é Deus purinho, né? Só Deus mesmo, só por Ele e para Ele. É isso aí. E eu quero convidar vocês a encerrar esse episódio junto comigo, falando o nosso lema. É Deus para superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar.
conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. No mundo de esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.